Olá, amigo assinante da TV Primeira, estamos de volta com mais um programa Entrevista. O assunto de hoje é deficiência auditiva na criançada. E sobre esse assunto eu recebo a professora e pedagoga Cláudia Barros, especialista nessa área. Cláudia, bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada, tudo bom? Cláudia, você que é professora da rede municipal, de que forma que a rede atende, qual a estrutura que a rede municipal de São Vicente dispõe para atender essa criançada que tem problemas de audição? A rede municipal ela oferece para o deficiente auditivo um atendimento especializado, voltado para uma sala de aula onde só tem crianças deficientes auditivas. Ela oferece o ensino regular na inclusão, a educação inclusiva, para crianças que vão para a sala de aula normal e têm o apoio do intérprete de Libras. E em contraturno, ela oferece a sala de recurso multifuncional, que a criança vai, por exemplo, ela estuda no período da manhã, ela vai à tarde nessa sala para estimular o aprendizado, o que ela está tendo na sala de aula de manhã, se ela precisa de alguma ajuda, qual conceito que ela não tem. Esse professor, ele trabalha nesse sentido. Cláudia, então a rotina é quase a mesma ou é bem diferente? Não, a rotina ela é igual do ensino regular. Eu respeito a grade curricular da quantidade de matérias, português, matemática, ciências, história, geografia. E com a diferença de que na nossa sala de aula, a criança ela tem um tempo indeterminado de permanência. Ela precisa se alfabetizar, aprender os conceitos das 4 operações para depois ir para uma inclusão. Então, a sala de aula ela não tem graduação. É o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Ela não recebe um certificado. Só quando ela vai para o ensino regular que ela recebe esse certificado. Então, os pais, muitas vezes, eles não querem deixar na sala especial. Porque eles falam, meu filho não vai passar de série, não vai passar de ano, então eu não quero. Eu quero que ele vá para a inclusão. E muitas vezes ele vai para a inclusão com a disponibilização de um intérprete, mas ele não aprendeu a língua de sinais. Então, ele é essencial que passe na minha sala, onde ele convive diariamente com a língua portuguesa e a Libras, a língua de sinais, para aprender a se comunicar, aprender a raciocinar, porque o surdo, ele pensa com os olhos e a gente tem que ensinar ele a pensar com o cérebro. Então, a língua de sinais, ela faz essa ponte, o raciocínio, a comunicação, o elo para ela compreender o mundo do ouvinte, porque 70% do nosso aprendizado é pela audição e eles não têm isso. Então, eles precisam dessa ponte e não tem outra ponte que não seja a língua de sinais para poder fazer eles aprenderem. As classes têm menos alunos? As classes têm, na parte da manhã, são alunos maiores, de 10 a 14 anos, atualmente são 5 alunos, e na parte da tarde são 7 crianças de entre 6 a 9 anos, são os menores. E além do professor, existe mais alguém, outro profissional na sala de aula? Ou é o professor que se vira sozinho lá? Na minha sala de aula sou só eu. No ensino regular, ele disponibiliza do apoio do intérprete de Libras, o deficiente auditivo. Só. É importante que então a criança aprenda desde cedo essa linguagem de sinais? Sim, é essencial que a criança, ela começa na pré-escola, na creche. Então a prefeitura já tem um trabalho que faz visita na creche para identificar qual a criança que tem a deficiência, que começa já a ir na fonoaudióloga. Na educação infantil tem uma sala para os pequenininhos que são deficientes auditivos para poder começar o aprendizado da língua de sinais. E aí vai para a minha sala. Na nossa sala, a gente estimula o aprendizado através de categorias. Então, por exemplo, animais, vestuário, alimentos. E aí você vai na língua de sinais para depois ir para a língua portuguesa. Porque ele se alfabetiza igual um ouvinte, no mesmo processo. Só que a metodologia que nós usamos precisa da língua de sinais. Porque não ensina como um ouvinte B com A, ba. Não, ele é bala, bola, lata, e a partir das palavras prontas, com a língua de sinais, que a gente faz esse trabalho de alfabetização. Então, os livros são diferentes ou são os mesmos livros, material São didático? os mesmos livros, os materiais sou eu que preparo, montando no computador, pegando a imagem,
o sinal, a escrita, ele aprende com a palavra, então ela vai com a letra impressa, o bastão, a letra cursiva, vai com a figura e com o sinal. Ela aprende de uma vez só, diferente da criança ouvinte, que primeiro, normalmente ela aprende a ler e depois ela aprende a escrever. Então, quando ela escuta A, B, C, D, ela sabe falar, mas ela não sabe identificar a letra. E o DA, ele é o contrário. Ele aprende já no A, B, C, D, junto com a língua de sinais, para ele poder ter a memória. Ele não tem a memória auditiva, ele vai ter a memória visual. Então, as mãos, os sinais, é essencial para esse aprendizado. Ou seja, o cérebro dele trabalha mais. Muito mais. Muito mais. Eles são bem inteligentes. Quando você pega uma criança deficiência auditiva, com deficiência auditiva que só tem a deficiência auditiva, ele é super inteligente, ele é bem esperto, ele aprende rapidinho. Só que depende da família. Então, se eu tenho uma família onde pratica a língua de sinais, onde estimula o aprendizado da criança, onde valoriza a importância para que ela possa se alfabetizar, essa criança vai embora. Agora, eu tenho famílias que conversa com a criança como se fosse ouvinte, não aprende a língua de sinais, aí essa fica mais tempo comigo para poder aprender. Porque se ela é tratada como se fosse um ouvinte, a mãe fala como se nada tivesse acontecendo e não se esforça, não entende que a criança não vai conseguir aprender só lendo o lábio, porque eles acham, tem muito surdo que lê o lábio da gente, entende com a leitura labial, mas não são todos, então é característica de cada criança. Nas leituras de estudiosos sobre a língua de sinais, falam que a língua materna é a língua de sinais do surdo. Na minha concepção e na vivência que eu tenho há 8 anos aqui na rede, eu posso afirmar que a língua materna, se for de pais surdos que vivenciam essa língua, é a língua materna dessa criança. Agora, se ela vem de um ambiente onde só tem ouvinte, essa não é a língua materna do surdo. Então, ele tem que ir para a escola para aprender e vai ser a primeira língua dele sempre, na comunicação. Mas é complicado, porque quando ele vai para o mercado de trabalho, se a empresa tem um incentivo fiscal e ela tem um desconto para contratar deficiente e ele exige que tenha 2º grau, a criança ela fica, o DA ele fica limitado, porque é complicado chegar no 2º grau, é bem complicado. Normalmente a criança vai até o 5º ano e aí ela passa para o EJA à noite, porque ela não consegue acompanhar do 6º ao 9º ano. É muita matéria, é muito complicado. Às vezes a matemática ele vai embora, mas na língua portuguesa, na história, nas ciências, na geografia, ele acaba precisando da língua de sinais. Então, nem sempre você consegue fazer com que ele produza sozinho. Ele precisa de um ouvinte do lado, de um intérprete do lado. E nem sempre existe. Nem sempre existe. Então, o ideal seria que a educação criasse um projeto onde desse um ofício para esse DA a partir dos 15 anos. Então, ele seria carpinteiro, marceneiro, manicure, cabeleireiro, profissões que ele possa desempenhar independente do grau de instrução, entendeu? Que dependa de um conhecimento específico onde envolva a língua portuguesa para ele se sobressair. Que é muito difícil. E nessas classes, essas classes reúnem todos os tipos de deficiência? Porque existem vários graus, né? Sim, tem as deficiências leve, moderada, severa e profunda. E essa perda ela pode ser condutiva e ela pode ser neurosensorial. Tudo isso influencia no qual tipo de aparelho que a criança vai ajudar. A terapia fonoaudiológica é essencial. A criança DA ela precisa de uma fono constantemente para estimular a fala, porque a criança ela não fala porque ela não escuta, não que ela não possa falar. Ela tem o desenvolvimento da fala normal, mas ela não é estimulada para desenvolver essa fala. Então, isso acaba dificultando mais. Acaba dificultando mais. Então, se tem um DA onde a mãe, ela também é deficiente auditiva. Ela fala muito bem. A criança, ela vai fazer a língua de sinais maravilhosamente bem. Ela vai falar bem, vai entender o que o outro fala oralizando e ela vai embora.
Agora, se eu não tenho esse atendimento para todas as crianças, porque na prefeitura existe o problema periferia, condição. Às Nem vezes, todos vão à nem escola, todos então. têm. A prefeitura, não, todos vão. Mas assim, a prefeitura, ela dá o transporte escolar. Ela cede para a criança ir para a escola, leva e busca todos os dias. Então, essa criança deficiente auditiva que tem o ônibus da escola, ele não falta, ele sempre vai para a escola. Aquela criança, como é a escola polo, são 2 escolas que têm a sala específica, às vezes ela mora muito longe, ela não tem a condição de ir, às vezes a mãe não pode levar, tem que trabalhar, choveu, alagou, enfim, essa criança é bem faltosa. Então, na rede a gente tem problema com isso, a criança falta, mesmo tendo ônibus, porque às vezes onde mora alaga, enfim, a família também não estimula, existem outros problemas de pais. Enfim, a criança acaba sendo atingida totalmente, porque ela precisa de uma ajuda constante, ela não escuta. Então, eu preciso que alguém me fale. Então, se na escola não ensina ela a interpretar, a entender e a pensar, ela vai ficar sendo aquele bonequinho onde vai copiar o que todo mundo faz, vai sentar na sala de aula, vai copiar da lousa maravilhosamente bem, que eles têm a letra linda, mas não vai saber o que está fazendo. E a demanda é muito grande? Tem muitos alunos? Olha, na rede até o ano passado, a gente tinha 50 deficientes auditivos. Esse ano eu não tenho o número exato para te falar. Mas a gente tem na inclusão, hoje em dia agora é normal você ter o surdo na inclusão, onde tem o apoio da intérprete educacional, já tem bastante. E a criança se beneficia, a partir do momento que ela vai para a sala, que ela aprendeu e ela vai sabendo o que vai fazer, ela se beneficia disso. Então, eu não sei te falar com relação à demanda, se é esse número exato mesmo, depois tem que dar uma confirmada. E o número de profissionais também é suficiente para atender? Profissionais que sabem Libras, nem todo mundo, hoje em dia, nem todo mundo está preparado. Não tá. A língua de sinais, ela é uma língua, ela tem uma estrutura própria. Então, assim, a gente fala, uns falam linguagem, outros falam língua. É uma língua, como a língua portuguesa, o inglês, ela é uma língua. E ela tem uma estrutura semântica, morfológica, gramatical, igual à língua portuguesa, igual à língua inglesa. Só que diferente. Então, ela precisa de algumas estruturações. Então, ela é visual espacial, ela é através de movimento, de configuração de mão e de expressão facial corporal. Então, tudo isso é numa língua. É complicado de você aprender e você falar ao mesmo tempo. Então, você tem 30 alunos numa sala e você tem que ter a língua de sinais para conversar com o aluno. E você trabalha o dia inteiro, o professor dobra 2 períodos. Então, assim, falta muito ainda para a educação falar que cobre essa demanda, que a criança é beneficiada através dessa língua, ainda não tem isso. Não. Essa é a Libras Universal. A Libras, o Capovilla criou um dicionário trilingue, onde essa língua todo mundo utiliza o mesmo sinal. Só que a língua de sinais ela é regional, então você vai em São Paulo, são determinados sinais. Você vai no Rio de Janeiro, utiliza uma outra forma de sinal. Então, são comunidades, são grupos que se unem, então você pega os jovens. Se você pegar um grupinho de jovens de Cubatão, ele tem os sinais específicos de gíria, enfim, que eles criam. Se você pegar o grupinho de jovens de São Vicente, é uma coisa mais específica. Então, não é aquela coisa igual ao inglês, que você fala uma palavra e você sabe o significado. É diferente. Então, isso dificulta essa abrangência nacional de todo mundo usar o mesmo sinal. Também é uma outra questão que envolve um esforço por parte dos profissionais que atuam na área de definir e falar. Tem muitas palavras que não tem um sinal específico e que aí usa, por exemplo, a datilogia. Então, vamos supor, casa. Casa tem um sinal. Às vezes, essa palavra não tem um sinal, então vai e faz a datilogia, que é através do alfabeto. Então, assim, a língua de sinais se aprende o alfabeto, A, B, C, D. E muitos sinais
tem a letra inicial, por exemplo, o F. Então, eu falo família. Então, o F, ele pode ser futuro, ele pode ser faculdade. Então, depende muito, é muita informação para você conseguir guardar com você. Então, como que eu aprendi? Eu fui trabalhar no Centro de Desenvolvimento de Linguagem, que é uma instituição filantrópica que hoje não tem mais. E lá tinha os deficientes auditivos. Eu não sabia língua de sinais. Eu era formada na faculdade, mas eu não tinha língua de sinais. E lá, como que eu aprendi? Com os próprios surdos. Nos finais de semana, eu levava eles para minha casa. Então, eu ia no jogo de futebol com eles, eu ia na praia, nós íamos no shopping, na piscina. E foi Tudo na assim prática. a minha primeira vivência com a língua de sinais. Depois que eu fui fazer curso, fui buscar... Né, hoje eu sou formada, eu sou pós-graduada pela Unip, que é a única faculdade que tem uma interpretação de língua de sinais para oferecer, mas é um curso que demora e é um curso que o profissional precisa gostar para aprender. Claro, a gente vai fazer uma rápida paradinha, desculpa te interromper, teu raciocínio, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais detalhes a respeito de um assunto que muita gente não sabe, que é a deficiência auditiva infantil. Não saia daí, o Entrevista volta já.